Olá, sou o professor Wallace Santana e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Oracle Cloud Infrastructure. Hoje vamos falar sobre os serviços de rede. Hoje nós vamos falar sobre o que é uma rede virtual em nuvem, o que são gateways, como se faz o pareamento entre redes virtuais, o chamado peering, como que se dá a segurança, como se configura a segurança nessas redes virtuais e o que é um balanceador de carga ou load balancer. Bom, uma Virtual Cloud Network ou rede virtual em nuvem é uma rede privada definida por software configurada no serviço de nuvem. Ela permite que recursos tais como máquinas virtuais possam se comunicar com segurança tanto na internet quanto com outras instâncias ou com o data center do cliente. Cada VCN reside em uma região específica e ela possui alta disponibilidade, é escalável e segura. Então, nesse desenho esquemático, nós temos aqui a VCN. Ela é configurada em uma região específica. Lembrando que a região, eu posso ter até 3 domínios de disponibilidade, e cada domínio de disponibilidade possui 3 domínios de falha, e esses domínios de falha não estão aparecendo aqui no desenho. Aqui nós temos duas máquinas virtuais, então essa aqui é uma VM, essa aqui é outra VM. Cada máquina virtual, ao ser criada, ela tem que ser criada dentro de uma subrede, ou subnet. Então essa aqui é uma subrede e essa aqui é uma outra. Cada subnet, por sua vez, tem que estar dentro de uma rede virtual da nuvem. E aqui a gente vai ainda acrescentar algumas configurações que permitem que uma máquina virtual em uma subnet se comunique com outra máquina virtual em outra subnet. Configurações que permitem que uma máquina virtual possa sair para a internet. E configurações que permitem que uma máquina virtual possa se comunicar com a rede do data center do cliente. Vamos ver então em detalhes como é feita cada uma dessas configurações. Bom, a primeira coisa a ser definida é o endereçamento da VCN. Então nós vamos usar uma faixa de IPs privados. No caso aqui estamos usando um classe A na rede 10. A VCN possui, isso aqui é configurável, né, mas quando você cria por padrão, ela atribui esse endereçamento aqui com essa máscara de rede. E as subnets nada mais são do que a VCN dividida em uma ou mais subredes. Bom, uma vez definido o endereçamento e definida as subredes com as suas máscaras, agora nós podemos configurar os outros componentes que vão permitir a comunicação dessas máquinas virtuais com o mundo exterior. Então a primeira coisa que nós podemos verificar aqui é a comunicação com a internet. Como que se dá a comunicação com a internet? Por meio de dois mecanismos. O primeiro deles é o gateway de internet, representado por este símbolo aqui. E o outro mecanismo é o NAT. Tanto o Internet Gateway quanto o NAT, eles são configurados no nível da VCN.
Por isso que eles aparecem sobre esta linha tracejada aqui, a linha tracejada que representa a VCN. A diferença entre eles aqui, o Internet Gateway, não, ou Gateway de Internet, ele provê tráfego entre a VCN e a internet nos dois sentidos. Ou seja, tanto esta máquina virtual consegue acessar a internet, quanto alguém aqui de fora, um usuário externo, também consegue acessar esta máquina virtual pela internet. Ou seja, o Internet Gateway permite conexões inbound e outbound, ou seja, conexões de entrada e conexões de saída. Já o gateway do tipo NAT, ele habilita as conexões de saída, mas bloqueia as conexões de entrada. Então, um usuário da internet não conseguiria acessar esta máquina virtual aqui. Mas esta máquina virtual consegue sair para a internet. Né? Então, em que situações que nós usamos o gateway do tipo NAT? Por exemplo, para fazer update. Né? Então, imagina que essa aqui é uma máquina, um servidor Linux ou um servidor Windows, que precisa acessar a internet para poder baixar pacotes e para poder atualizar o sistema operacional. Então, esse tipo de comunicação é permitida, porque é apenas a comunicação que sai. A comunicação que entra, ela é bloqueada. Mas aí vocês podem se perguntar o seguinte, mas quando o update ele é feito download, ele é uma conexão de entrada, né? Não necessariamente. Né? O que são as conexões outbound e inbound? Toda a comunicação gerada de dentro para fora e as suas respectivas respostas são permitidas. Ou seja, a máquina virtual fez uma requisição para um servidor da internet que possui as atualizações do sistema operacional, e essas atualizações que são baixadas, elas vêm em resposta a uma solicitação que foi originada do lado de dentro. Então, esse tipo de resposta ele é permitido. Já uma comunicação que é originada da internet, sem estar respondendo a uma requisição de dentro, ele é bloqueado. Ok? Por isso que o NAT habilita o outbound, ou seja, a conexão de saída, conexões de saída que foram originadas aqui dentro, que posteriormente terão uma resposta, mas bloqueia as conexões de entrada, ou seja, aquelas conexões que são originadas do lado de fora. Bom, nós já vimos a comunicação para a internet e agora a comunicação para o data center do cliente. Para poder fazer isso, é usado o que nós chamamos de Dynamic Routing Gateway, que é um roteador virtual, que provê um caminho privado, né, de tráfego privado, entre a VCN e um destino outro que não seja a internet. Nesse caso aqui, o data center do cliente. Então aqui é configurado o DRG, o roteador virtual, e via VPN ou uma conexão do tipo Fast Connect, né, que é um tipo de conexão privado e dedicado, o cliente consegue, a partir das suas máquinas dentro do seu data center, acessar os serviços da nuvem e vice-versa. Isso aqui, na verdade, faz uma extensão do data center do cliente para os recursos que estão na nuvem. Além da comunicação com a internet e a comunicação com o data center do cliente, existe a comunicação para os serviços públicos do Oracle Cloud Infrastructure, que é provido por meio do Service Gateway. Então, o que é o Service Gateway? Ele permite que recursos tais como um Object Storage, que nós vimos na aula passada. O que é um Object Storage? Ele é um tipo de recurso que permite o armazenamento de arquivos
de arquivos grandes, tais como vídeos, imagens, logs, backup e etc. Então, quando uma máquina virtual precisa acessar esse Object Storage, ele o faz por meio de um gateway de serviço. Então, é configurado o gateway de serviço, esse gateway de serviço é conectado ao recurso e a máquina virtual ela é configurada para acessar este recurso via o gateway. Agora vamos falar sobre a segurança. A segurança, no nível de rede, ele é feito a partir do que nós chamamos de lista de segurança e grupos de segurança de rede. Então, tanto a lista de segurança Security List ou os grupos de segurança da rede Network Security Group, eles possuem regras como se fossem regras de firewall. Então tem regras, por exemplo, de ingresso, né, ou de entrada, regras de saída, qual que é a origem, né, então qual que é a faixa de IPs de origem ou de destino, qual o tipo de protocolo ou protocolos que serão aceitos, as portas de origem e as portas de destino. Então isso aqui funciona como um firewall. As Security List, elas são implementadas ou configuradas no nível da subrede. Então, cada subrede tem a sua própria Security List. Assim como os Network Security Group ou NSG também são implementados no nível da subnet. Mas ele tem uma diferença que eu já vou explicar em instantes. Tanto a Security List quanto o Network Security Group, nós configuramos regras de firewall neles. Mas qual que é a principal diferença? A principal diferença é que a Security List ela é aplicada somente na subrede. Significa o quê? Que todas as máquinas virtuais dentro de uma determinada subrede estão sujeitas às regras da Security List daquela subrede. Então, se aqui eu tenho uma máquina virtual, duas ou mais, não importa. Todas essas máquinas estarão sujeitas às regras da Security List configurada nessa subrede. Já o Network Security Group, ele é ligado a máquinas virtuais específicas. E não uma apesar de no desenho ele estar conectado nessa subrede aqui, mas na verdade é o Network Security Group, por isso aqui o Group, ele se aplica a um grupo de máquinas virtuais. Então nesse desenho aqui ele está aplicado nesta máquina virtual e nesta outra máquina virtual, ainda que ela esteja em uma outra subnet. Ok? Então a grande diferença é que Security List é aplicado no nível da subrede ou subnet. E o Network Security Group ele é aplicado no nível da instância ou da VM. Um outro ponto importante aqui na comunicação é o pareamento ou peering. Quando nós vamos usar o peering? Quando nós precisamos conectar VCNs distintas. Perceba que aqui nós não estamos falando de subnets, nós estamos falando de VCNs. A VCN ela é regional, né? Ela é aplicada em uma determinada região. Então, se eu tenho VCNs distintas, como que eu faço para que uma máquina virtual de uma subrede dentro de uma VCN possa se comunicar com outra máquina virtual que está em outra subrede, em outra VCN? É necessário fazer o que nós chamamos de Local Peering Gateway. Então é aplicado aqui um recurso chamado peering no nível da VCN. Esse peering, então, ele é configurado, estabelecido qual que é a ligação, né, qual que é o destino, e a partir daí essas máquinas virtuais
consegue se comunicar. Esse é o local peering, que ocorre quando nós temos VCNs distintas dentro de uma mesma região. Quando nós precisamos fazer a comunicação entre uma máquina virtual e outra, que estão em regiões distintas, nós usamos o Remote VCN Peering, que é feito por meio de um roteador virtual, ou Dynamic Routing Gateway, que era o mesmo usado para fazer a conexão da VCN com o data center do cliente. Um outro recurso importante dos serviços de rede é o balanceador de carga. O que é o balanceador de carga? Ele nos provê os benefícios de tolerância a falha e alta disponibilidade, escalabilidade e abstração de nomes. Então imagine o seguinte, aqui nós temos várias máquinas virtuais, que podem, por exemplo, estar suportando aqui uma aplicação web, um site, por exemplo. E por que existem várias máquinas? Se o volume de acesso aqui é grande, então a gente tem várias máquinas para poder justamente oferecer os benefícios de tolerância a falhas e alta disponibilidade e escalabilidade. Porque quanto mais usuários da internet acessam esses recursos, então mais servidores a gente pode acrescentar aqui. Bom, o que vem a ser a abstração de nome? Quando os usuários acessam este site web, ele não precisa conhecer o endereço IP ou o nome de cada máquina virtual. Ele só precisa conhecer o endereço IP ou o nome do balanceador de carga. Então ele se conecta diretamente ao balanceador de carga. E o balanceador de carga distribui a carga, por isso se chama balanceador, entre os diversos servidores, entre as diversas máquinas virtuais. Então o balanceador de carga ele oferece alguns serviços. Quais são esses serviços? O serviço de descoberta. Qual dessas máquinas virtuais aqui estão funcionando? Quais delas estão no ar? Eventualmente, pode ser que alguma das máquinas esteja com problema. Ou ainda uma máquina foi desligada para fazer manutenção. O balanceador de carga ainda oferece um serviço de checagem da saúde dessas máquinas. Então, quais das máquinas aqui estão aptas a oferecer os serviços? Quais delas estão no ar? E o balanceador de carga também oferece um algoritmo, né? Então, assim, existem vários algoritmos. Quando esse cliente bate aqui no balanceador de carga, o algoritmo vai mandar ele para qual servidor? Existem alguns algoritmos do tipo round robin, onde ele vai simplesmente alternando entre os servidores para atender as requisições do cliente. Ou outros algoritmos que distribuem os clientes para aquelas máquinas que estão menos ocupadas ou com recursos livres, né, com mais recursos livres. Então aqui é um exemplo de um balanceador de carga público. Então aqui a gente tem um balanceador de carga, né, um par deles, né, então aqui uma configuração em alta disponibilidade, ou seja, eu tenho dois domínios de disponibilidade. O balanceador de carga, eu posso ter ele pelo menos um, ou posso ter dois. No caso aqui eu tenho um ativo e um outro que fica de standby. No balanceador de carga a gente configura um componente chamado listener, que seria aquele ponto de entrada
onde o usuário acessa o serviço. E esse balanceador de carga, de acordo com seus algoritmos, escolhe se este usuário é direcionado para essa máquina ou para essa máquina. E aqui eu tenho um grupo de servidores que podem ser atendidos tanto por esse balanceador de carga ativo ou esse que está em standby. Então, o que nós vemos hoje? O que é uma rede virtual em nuvem ou VCN? O que são gateways? Lembrando que a gente tem o gateway de internet, o Internet Gateway, que permite conexões de entrada e de saída, e o gateway do tipo NAT, que permite conexões somente de saída. Como que é feito o pareamento entre VCNs distintas, sejam VCNs que estão na mesma região ou em regiões separadas? Como que se dá a segurança? Lembrando que a segurança pode se dar no nível de uma subrede por meio da Security List, ou a segurança pode ser aplicada a diferentes máquinas virtuais, independente da subrede em que elas estão. Isso é feito por meio da Network Security Group. E o funcionamento de um balanceador de carga. Aqui alguns links interessantes que vocês podem acessar para poder se aprofundar neste assunto. Lembrando que na descrição deste vídeo existem outros links importantes e interessantes que vocês também podem acessar. E é isso. Muito obrigado.